Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus queridos, vamos à nossa leitura bíblica dessa terça-feira. O texto sugerido para nós hoje encontra-se em Atos capítulo 2, os versículos 14 a 41. Porém, nós vamos ler os versículos 14, 22 e 36. Mas aconselho a todos os irmãos a lerem, fazerem a leitura completa. É uma excelente leitura, é algo que realmente precisamos conhecer. Mas o texto nos diz assim: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: Varões judeus, e todos os que habitam em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis, saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. O tema: a pregação como ponto de partida. Lembrando sempre que nós estamos estudando a lição de número 8, que traz por título Paulo, o discipulador de vidas. A pregação como ponto de partida, irmãos, seguindo o tema da leitura de hoje, temos duas observações a fazer. A primeira, ponto de partida para a igreja, que foi a pregação que Pedro fez. Foi a primeira pregação a ser feita, pregação mesmo. A pregação como nós a conhecemos. Alguém que é levantado pelo Espírito Santo e fala com ousadia, fala com segurança. Existe profecia naquilo que é dito. E foi o que aconteceu aqui. Pedro faz uso de um texto de Joel, e a partir desse texto ele apresenta tanto as maravilhas que foram feitas em Jesus Cristo, os céus revelados em Jesus, como a promessa do derramar do Espírito Santo, que foi o que aconteceu ali naquele momento. Mas não só isso, porque aquelas pessoas que ali estavam, boa parte delas eram de fora da cidade, estavam ali por causa da festa, aquelas pessoas ouviram falar o que aconteceu há 1 mês, 2 meses atrás, para ser mais exato, há 50 dias atrás, que havia sido crucificado aquele que foi apontado como um dos grandes profetas que surgiu em Israel naqueles tempos. Jesus de Nazaré havia sido crucificado. E ainda tinha os rumores que ele havia ressuscitado. Isso era uma novidade. O povo sempre ama, gosta disso, né? E as pessoas comentavam sobre o assunto. E quando o Espírito Santo vem sobre a igreja naquele dia, e eles viram o mover, eles ouviram esses crentes, eles mesmos vão testemunhar. Como assim? Nós estamos ouvindo esses homens que nem sabem escrever direito, nem sabem ler direito, falarem em nossas línguas, em que somos nascidos, nós estrangeiros. E ouvimos exaltar, glorificar, falar das grandezas de Deus. Como que isso é possível? Então Pedro se levanta, ou é levantado pelo Espírito Santo, e ele prega ousadamente. E tem esse arrebatar de almas que aceitam o Senhor Jesus naquele dia. Então este é um início. Este é um começo, de fato. É um ponto de partida. Porém, ao mesmo tempo, falando acerca de discipulado, ponto de partida aqui é que é neste momento de pregação, e aí nós podemos colocar hoje em nossos dias, as pregações que são feitas, é neste momento em que as almas são impactadas, no momento da pregação. Esse é o momento em que o Espírito Santo fala ao coração. É este o momento em que o homem se abre para o Senhor, abre-se para o Espírito Santo, e o Espírito Santo conversa com ele através da pregação. Aquilo que está sendo pregado no púlpito é aquilo que o Espírito Santo pega e vai direto ao coração dessa pessoa. E fala ao seu coração. Ele não fala ao ouvido, ele fala ao coração, ele fala direto na alma dessa pessoa.
E ele conversa com essa pessoa no momento da pregação. Nesta conversa pode acontecer curas, nesta conversa pode acontecer sinais, prodígios maravilhosos, enquanto ele tem essa conversa com a alma dessa pessoa. Essa pessoa vai sendo tratada por ele. Então é um grande início. De fato é o ponto de partida. Foi o ponto de partida para todos nós. O momento em que ouvimos a palavra de Deus pela primeira vez. A pregação ela é de suma importância no anúncio do Evangelho de Cristo, porque o homem que prega, ele não prega sozinho. Este homem prega na unção do Espírito Santo. É Deus falando com os homens através de um dos seus filhos, que é o pregador que está sendo usado por Deus naquele dia, naquela noite. Por isso é importante, porque neste momento Deus consegue falar diretamente ao pecador e anunciar a ele as grandezas de seu reino. Que o Espírito Santo, irmãos, nos ajude cada dia mais. Que o Espírito Santo levante mais e mais pregadores do Evangelho de Jesus. Pregadores da verdade do reino de Deus. Que não separa Cristo de sua igreja, que nem separa a igreja do seu Cristo, mas que é usado pelo Espírito Santo para anunciar as grandezas do reino de Deus e as promessas da palavra de Deus aos filhos que Deus tanto ama, que somos nós. Que o Espírito Santo nos ajude, que o Espírito Santo nos dê graça, nos dê unção, para de fato fazermos a sua obra com poder e com ousadia, em nome de Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe, tenhamos todos um excelente dia, fiquemos todos em paz.